Olá pessoal, bem-vindos então ao terceiro bloco da nossa aula de hoje. Nós estamos em detenção. Detenção, nós temos que discutir mais coisas sobre ela. Principalmente a questão referente ao uso capião, né? Porque o que acontece? A uso capião, para que ela seja concedida, a primeira prova que a pessoa deve fazer é a posse. Posse mansa, pacífica e contínua. Mas posse. Aí eu pergunto para você o seguinte: vamos imaginar, por exemplo, que o seu caseiro do sítio entre com uma ação de uso capião. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho a posse do sítio faz 17 anos. O juiz vai falar: poxa, parabéns, 17 anos que você tem a posse do sítio? Sim. Escuta, querido, fala para mim em relação a essa posse. Normalmente a primeira pergunta que o juiz fala: você é o quê? Sou caseiro do sítio. Ah, caseiro do sítio, perfeitamente. O que o senhor fez essa semana? Ah, eu colhi os ovos das galinhas, eu lavei a piscina e tal. E querido, você fez isso daí por quê? Não, porque o doutor Durval me mandou. Tudo bem. Quanto tempo faz que o doutor Durval não vai no sítio? Ah, acho que o doutor Durval faz uns 8 anos que não vai no sítio. Ok, mas ele dá ordens para você? Ih, excelência, todo dia. Pensa num cara chato. Inclusive, vou pegar o meu celular agora para mostrar para o senhor. E olha, ele acabou de mandar uma ordem aqui antes de entrar na sala. Limpe o banheiro da suíte. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: que quem tem detenção não tem posse. Escreve isso daí lá no seu caderno. Quem tem detenção não tem posse. Professor, o senhor disse que tem fâmulos fâmulos da posse é outra coisa. Eu não disse posse, eu disse fâmulos. Quem tem fâmulos não tem posse. Quem tem detenção não tem posse. Ele pode ficar lá 484 anos que ele não vai poder propor ação de uso capião. Por quê? Porque ele está na figura de detentor. Ele não está na figura de possuidor, doutores e doutoras. Então aqui muito simples, muito básico. Durante todo o período que o detentor ficar no sítio, ele nunca terá posse. Porque ele está sob ordens e instruções. Agora vamos respirar. Vem comigo no meu raciocínio. Vamos pensar ainda nesse tal de doutor Durval. O doutor Durval não vai mais para o seu sítio. Já é uma pena, no mínimo uma pena. Agora começa a ficar a coisa perigosa, como diziam os latinos, peligrosa. Está começando a ficar perigosa, porque o Durval para de mandar ordens. Presta atenção. A pessoa só está sob detenção ou fâmulos da posse enquanto esta pessoa receber ordens e instruções do dono do sítio. A partir do momento que o dono do sítio passa a não dar mais ordens, a coisa começa a ficar perigosa. Se for um caseiro do bem, eu vou fazer a seguinte pergunta para o caseiro. Caseiro, faz quanto tempo que o Durval não dá ordens? Acho que faz uns 9 anos. Então, você tem a posse. Não, eu não tenho posse nenhuma. Essa terra é do Dr. Durval. Essa terra não é minha. Eu não comprei o sítio dele. Não, mas você pode entrar. Eu não quero. Esse imóvel é do Dr. Durval. Eu vou morrer dizendo isso para qualquer um que entrar aqui.
Ele não vem mais aqui? Não, a esposa dele não vem mais aqui? Não, mas o imóvel é dele. Então, esse caseiro não tem um dos outros requisitos da uso capião, que se chama animus domini. Domini, alma de dono. Olha, quando você pergunta para ele, você é dono? Não, o Dr. Durval é dono. Mas ele abandonou faz 35 anos. 35 anos que eu estou morando aqui. Você não vai entrar com a ação de uso capião? Não, porque a terra é do Dr. Durval. Pertence. Eu, com meu dinheirinho, eu comprei um sítio 2 quilômetros daqui. Esse é meu. Aqui não, aqui não. Essa terra é do Dr. Durval. Estou cuidando dela, veja. Mas, se ele quiser entrar com a ação de uso capião, em algum momento ele vai ter que pensar, bom, agora eu sou dono. Ele não vem mais. Eu vou começar a usar esse sítio como se dono fosse. Aí beleza. Aí beleza. Nesse momento que ele passa a ter alma de dono, professor, e o caseiro para ter alma de dono, o que ele deixou para trás? A detenção. Não tem mais ordens, não tem mais instruções, já há anos que não tem mais ordens nem instruções. Então, ele vai passar por um fenômeno que nós chamamos de transmutação. Transmutação. Durval, o que é transmutação? Transmutação, nossa. Tem um primo meu que fez um negócio. Não. Seu primo mudou o sexo, ele fez uma cirurgia. Né? Aqui é diferente. Nós estamos no direito das coisas, nós estamos na medicina. Então, transmutação quer dizer que aquela pessoa deixa de possuir em nome de outro e passa a possuir em nome próprio. Isso é espetacular. E daqui a pouco nós vamos observar, quando nós entrarmos em aquisição da posse, a gente vai observar, que você passa a possuir não mais como sendo do Dr. Durval, mas como sendo sua. Você passa a ter alma de dono. O pessoal que vai visitar vai falar o seguinte: escuta, cadê o Dr. Durval? Não vem mais há 9 anos. Você mudou a piscina? Mudei. Agora esse imóvel é meu. Ele não vem mais? É meu. Olha que alma de dono. Ele não veio mais? Eu odiava essa pintura azul que tinha nessa casa. Pintei de branco. Oh, bacana. Ele então passa a ter essa alma de dono. No dia, porque o uso capião tem um dia que tem que começar a contagem. Um dia que vai começar a contagem é o dia da transmutação. É o dia que no coração deste caseiro ele deixa de ser um mero detentor. Deixa eu ver até onde eu olhei, tá? Onde eu anotei. Ele deixa de ter fâmulos da posse para ter alma de dono. Animus domini, alma de dono. Nesse momento, professor Durval, vai ocorrer a transmutação. E aí passa a contar o prazo para uso capião. Olha, professor Durval, interessante isso daí, hein? Onde mais essa transmutação acontece? Na locação. Eu alugo um imóvel residencial. E aí faz 12 anos que eu paro de cobrar aluguel. 12 anos. 12 anos que eu nunca mais nem mandei um WhatsApp, nem liguei pro locatário. 12. Chega uma hora que o locatário fala, pronto, agora o imóvel é meu. Neste momento da locação que eu paro de cobrar aluguel, que eu nunca mais dou as caras,
que esse locatário passa a usar como dono, passa a ter alma de dono. Ocorre a transmutação. E aí, nesse dia da transmutação, passa a começar a contar o prazo para uso capião. Então, a ideia da detenção é uma ideia interessante, tá? É só que você tem que manter o que, professor Durval, de tudo o que o senhor falou? Boa. Ordens ou instruções contínuas. Parabéns, pessoal. Nossa, que orgulho que eu tenho de vocês. Para manter uma pessoa que mora no meu sítio, que é o meu caseiro, não é? Sem o risco dele entrar com a uso capião. O que eu tenho que fazer? Mandar ordens. Parabéns, parabéns. Então pula uma linha na detenção, vamos anotar tudo isso daí que o professor Durval disse. Vamos lá, pessoal, vou ditar. O maior risco que a detenção oferece é a possibilidade dela transmutar para posse, vírgula, isto é, vírgula, o detentor deixa de receber ordens e instruções e não mais possuir relação de dependência para com outrem. Vírgula. Tendo em sua alma o interesse de ser dono. De ser dono. Animus Domini, que no finalzinho é um i. Animus Domini, vírgula. Neste dia passam a ser contados os prazos de prescrição aquisitiva para a uso capião. Ponto. Fechou, pessoal? Então, se você está do lado do caseiro para propor uma ação de uso capião, você tem que fazer essas perguntas para ele. Faz há quanto tempo você não recebe ordens e instruções dele? Essa é a primeira. Qual é a segunda? Você usa esse sítio como sendo do dono ou você usa esse sítio como sendo seu? Então, são as perguntas que ele vai responder na entrevista sua como imobiliarista. Você que está aí no interior, que, nossa, quem é no interior fala, Durval, eu tenho no mínimo 2 ou 3 casos por ano de uso capião de caseiro. Que o dono abandona, sabe? Mas essa prova o caseiro tem que fazer. O dia que transmutou, que ele deixa de possuir
como caseiro e passa a possuir como dono. Esse dia é importantíssimo na vida do caseiro, porque a partir daí começa a contar o prazo para uso capião, que é a prescrição aquisitiva. O tempo contra você, prescrição. Você tem 3 anos para entrar com uma ação porque o médico cortou a sua perna errado. Prescrição, né? Tem a prescrição. Se você não exercitar, você perde. E a prescrição aquisitiva, o tempo vem ao seu favor, como na uso capião. Você tem que esperar o tempo passar justamente para a obtenção do direito. É o caso da uso capião. Você tem que esperar um determinado número de tempo para você propor o uso capião correspondente. Muito bem, pessoal. Então eu acho que aqui a gente já pode, né, abandonar essa questão da detenção e prosseguir aqui na nossa aula. Nós já vimos o que é detenção, que o Rudolf von Jhering diz que ela não tem que existir mais, eu também acho que não tem, né? Mas o código coloca, porque talvez são tantos sitiantes, são tantas pessoas, né, que trabalham nos imóveis, então ele manteve, né, essa questão. Muito bem, nós vamos agora para a aquisição da posse, tá? Então nós já estudamos o conceito da posse, já vimos o que é composse, né? Já vimos o que é detenção. Professor, como eu adquiro posse? Bom, então, nem vamos entrar aqui em originária e derivada, respira. Quando a pessoa adquire posse? Boa, doutores, boa. Eu dei até esses um segundinho para vocês arrasarem quarteirão. Quando a pessoa usa, quando a pessoa frutifica, quando a pessoa dispõe ou quando a pessoa reivindica. Parabéns. Então, slide 4, onde está posse e aquisição? Não é na originária. Posse e aquisição, você põe um hífen, mais conhecido como tracinho. Posse, aquisição, não é na originária. Posse, aquisição, coloca um tracinho. Pela lei civil, a aquisição da posse se dá de fato pelo exercício dos seguintes poderes. 2 pontos. Usar, vírgula. Frutificar, vírgula. Dispor e reaver. Ponto. Abrandando tal posição, o código, em seu artigo 1204, vírgula, prevê que a posse pode ser adquirida desde o momento que se torna possível o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
Ponto. Então vamos lá, pessoal. Vamos dizer assim, fincar estacas. Primeiro lugar, o código não conceitua posse. Essa é a primeira. O código conceitua possuidor. Depois, em outro artigo, não conceitua posse de novo, mas diz quando ela é adquirida. E aí ele dá um passo a mais na aquisição. Posse eu já vi, eu já olhei para a figura do possuidor. E aqui ele diz o seguinte: adquire-se a posse desde o momento que se torna possível o exercício. Então ele não abandona o pedigree, o DNA do primeiro dispositivo, que é o 1196. Ele continua com a expressão exercício. Só que ele traz um cenário novo, que está aí no seu caderno. Que cenário novo que é esse? Desde o momento em que se torna possível. Esse é o cenário novo. Desde o momento em que se torna possível. Professor, eu não estou entendendo. Então vamos para o Durvalzinho. O Durvalzinho aluga um imóvel numa imobiliária. E ele vai até essa imobiliária, eu nem sei se eu tenho aqui, mas acho que eu não tenho, pegar as chaves. Pegar as chaves do imóvel. E pego as chaves do imóvel. Presta atenção, pessoal. Pego as chaves do imóvel. Professor Durval, o senhor vai para casa e imediatamente o senhor alugou? Não, eu já tinha falado com a minha família que esse final de semana nós vamos passar num hotel fazenda. Vamos entender, pessoal, o que é o direito? O direito, você tem que pegar o fato concreto e amoldar ele à lei. Esse é o direito. Isso daí eu aprendi na faculdade, professor Durval. Ótimo, então vamos amoldar. Você pegou a chave na imobiliária Bem-TV, pôs ela dentro do seu bolso, pegou toda a sua família e está indo para um hotel fazenda em Bragança Paulista, que é a minha terra. Fechou? Fechou. Vamos ler esse dispositivo. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício. Com as chaves no meu, presta atenção, você vê o que é bonito pós-graduação. Com as chaves no meu bolso do imóvel, já é possível exercitar a posse? Já. Então, olha que interessante. Eu já adquiri a posse. Ah, professor, que é interessante isso, né? Então vamos lá, vamos cravar as nossas estacas. Com as chaves no meu bolso, eu já adquiri a posse? A resposta é positiva, sim. Por quê? Porque eu já tenho a possibilidade de usar. Que é aqui, ó. Desde o momento em que torna possível. A lei é interessante. Professor, eu já adquiri a posse? A resposta é sim. Eu sou o possuidor? A resposta é, vamos avaliar. Você tem a posse. Posse é uma figura jurídica 1. A figura possuidor é uma figura jurídica 2. Posse 1, possuidor 2. A ideia é, eu já posso exercitar? Não, mas já é possível. Então, a doutrina, ela vai se dividir em duas aqui. Ela vai falar o seguinte, olha, a pessoa adquire a posse, mas não possui. Ah, complicado, hein? Ó, ela adquire a posse pelo 1204.
mas ela não é possuidora, porque para possuir ele precisa de ter de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes. Professor, qual é a sua posição? Eu acho que, olha pessoal, em termos de pós-graduação, só para a gente encerrar esse bloco, eu penso o seguinte, não é? Veja, nós temos que entender a questão maior, não é? A questão maior é o seguinte, a figura da posse, por esses dispositivos, elas estão desmembradas, a figura da posse do possuidor. Isso é interessante nós fazermos isso. Há posse, mas ainda não há possuidor. Ah, professor, uma coisa não está dentro da outra? Sim, se nós entendermos sobre isso, eu entendo que desde o momento em que é possível, a pessoa já tem posse. Com base, não nos dispositivos, mas com base numa posse, não é? Que se chama posse simbólica ou ficta, que é quando os atos de posse ficam sintetizadas num simbolismo como é a entrega das chaves. Então, assim, eu acho que é uma discussão que merece ser feita, mas a partir do momento em que torna possível eu usar com as chaves me entregues, é isso aqui o código trabalha, né? Já se adquire a posse. Ora, se eu já adquiri a posse, eu sou o possuidor? É uma discussão, por isso que fica dividida a doutrina, não é? Existe a figura da propriedade, mas você já é proprietário. Então, assim, eu entendo, pessoal, modéstia à parte, que se já há aquisição da posse, a pessoa já seria um possuidor, tá? Mas, por quê? Porque embora ele não tenha uma relação de uso, né? Mas já torna possível, e o contrato de locação prevê a sublocação. Então, assim, ao sublocar, né, fica visível a posse. Mas ele já tem as chaves. Então, ele já adquiriu a posse pela possibilidade de já poder usar o imóvel. A partir do momento que o locador dá as chaves para ele, o locador perde a posse direta. E aí essa pessoa passa a ter a posse, ele perde a posse, essa pessoa, o locatário passa a ter a posse direta e o locador é indireta. Então, assim, é muito interessante que nós saibamos que o código, ele poderia, na aquisição da posse, usar, presta atenção, pessoal, o 1196, mas ele não faz. Como é que ele poderia ser esse dispositivo? Ele poderia ser assim, ó, só pra gente, eu já vi o horário, fica tranquilo, eu já não vou deixar estourar. Ele poderia ser assim, ó, adquire-se a posse quando do efetivo exercício. Ele não fala isso. Ele não fala. Ele fala desde o momento em que se torna possível. Vamos fazer assim, vamos encerrar esse bloco, realmente agora para não estourar, e nós já voltamos para discutirmos mais esse assunto, que esse assunto é maravilhoso. Ele, nossa, quando eu dava aula ao vivo, pegava fogo, né? E eu acho que esse mesmo carinho, essa mesma atenção eu tenho que ter com vocês. Aguenta a mão aí que eu já volto, hein?